bom dia na paz eterna de Cristo Jesus, esse sábado bonito, esse sábado que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida neste final de semana. Estamos vivendo os dias de grande mover de Deus e nós temos que ter a sensibilidade de sentir, perceber o mover de Deus na nossa vida. As pessoas, algumas têm facilidade de dizer assim, olha, entram num ambiente ou em algum lugar e dizem assim, olha, esse ambiente está pesado, esse ambiente tem alguma coisa ruim nesse ambiente. Há pessoas que até às vezes sentem no seu corpo, né, manifestação, se arrepiando, olha, estou todo arrepiado, uma coisa ruim está acontecendo. Tem pessoas que têm uma facilidade para ter um mau pressentimento. O que é um mau pressentimento? É perceber que alguma coisa ruim está se aproximando, está chegando. Pois bem, mais ainda, nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade de perceber coisas boas. Porque às vezes as pessoas têm sensibilidade de perceber as coisas ruins. Eu estou com um pressentimento que algo ruim vai me acontecer. Eu estou num ambiente que está pesado, aqui alguma coisa acontece. Mas nós temos que ter mais facilidade ainda para perceber e ter a sensibilidade de perceber a presença de Deus e de também ter pressentimentos bons, sabe? Porque muitas vezes a gente funciona como fosse o para-raio. O que é o para-raio? Aquele equipamento que atrai os raios. Então é que ele é colocado num ambiente populoso, para que quando acontece a incidência de raios, aquele para-raio, aquele aparelho, ele atrai coisas ruins, ou seja, o raio para ele, né? Para que não atinja as pessoas. Às vezes você já percebeu que algumas pessoas parece que espiritualmente elas atraem coisas ruins para sua vida. E por que isso acontece? Por falta de uma entrega à pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ao meditarmos na palavra dessa manhã, da porção bíblica dessa manhã, eu profetizo sobre a tua vida, que a tua vida venha atrair coisas boas, amém? A Ana, o Luciano, a Cristiane, o pessoal que vai se conectar, que a nossa vida ela atraia coisas boas e não coisas ruins. Que a partir de hoje o Espírito Santo ele produza na tua vida para que você sinta a presença de Deus e que você atraia coisas boas para a tua vida. Isso não é um pensamento positivo, isso não é uma superstição do bem, isso é a presença de Jesus na nossa vida. E a porção que nós vamos estudar nesse sábado, que nós vamos meditar, e começando o livro de Hebreus, no primeiro capítulo, o que era a carta aos Hebreus? Até então Paulo escrevia cartas para algumas igrejas, para a igreja de Efésio, para a igreja em Corinto. Depois ele começou a escrever para algumas pessoas em especial. Ele escreveu para Timóteo, dando instruções sobre o ministério. Ele escreveu para Tito, que também era um pastor, era um ministro. E a última que nós vimos, ele escreveu para Filemão, que era um amigo dele, a respeito de Onésimo, intercedendo por Onésimo. A carta aos Hebreus, os estudiosos da Bíblia, eles não cravam 100% que foi Paulo que escreveu, sabe? Não necessariamente, mas a maioria entende que essa carta foi escrita por Paulo aos Hebreus. O escritor da carta aos Hebreus, ele queria mostrar a importância de Jesus. Então toda a carta de Hebreus, especialmente na sua primeira parte, nos primeiros capítulos, eles falam da importância da superioridade de Jesus. E nós vamos aprender nessa manhã, nesse primeiro capítulo, como o escritor ele começa a escrever da importância de nós entendermos Jesus como o único da nossa vida, como único acima de todo nome. Porque algumas vezes nós cremos em Jesus e os hebreus, os judeus, eles creem em Jesus como um profeta, como um grande homem de Deus, mas eles não creem nele como Salvador, como Deus. E essa carta, então, ela chama a atenção para nós olharmos para Jesus como Deus, como nosso Salvador. E em cima dessa palavra, Deus revelou-se em Cristo. Nós vamos ver os 4 primeiros versículos
Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui, a Marisete que está entrando e os demais estão se conectando, essa carta aos Hebreus, ela vai começar a colocar Jesus no verdadeiro lugar, dentro da igreja, dentro daquele povo e dentro da nossa vida. Nós precisamos urgentemente organizar a nossa vida e botar Jesus em primeiro lugar. O que acontece muitas vezes? Nós temos os nossos pensamentos, os nossos propósitos, os nossos objetivos, e nós chamamos Jesus para nos ajudar na nossa vida. Ele, portanto, nós olhamos para Jesus como alguém que pode nos dar o socorro, pode nos dar ajuda, e ele pode mesmo. Só que aqui, a carta aos Hebreus, nós vamos aprender que ele é o primeiro, ele é Deus. Ou seja, ele é o nosso Deus. Ele não é alguém que está ao nosso serviço, ele se entregou por nós, nos deu salvação, mas agora está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Bom dia para a Daiane, que está se conectando também. Então, Paulo começa a escrever aqui que Deus revelou-se em Jesus Cristo, então quando eu vou a Jesus, eu vou a Deus agora. E isso não pode fugir da minha mente, da minha cabeça. Jesus está acima de todas as coisas, ele é o principal da nossa vida, e nessa reorganização espiritual do nosso ser, Jesus é o primeiro, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Mas quando ele veio no mundo, ele andou como homem. E aí nós vamos ver as histórias de Jesus como profeta, como homem de Deus, como alguém que estava na terra, ministrando e operando milagres, maravilhas. Porém, Jesus agora, ele subiu aos céus, ele ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo. Então, tudo que nós vamos fazer, todos os movimentos que nós vamos fazer na minha vida, na igreja, em tudo que fizemos, nós olhamos para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Essa é uma frase que nós vamos, mais adiante, dentro da leitura de Hebreus, nós vamos encontrar essa frase. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E sobre todas as coisas, você que está começando o teu fim de semana, e eu sei que de uma pessoa para outra, as expectativas, o momento é diferente. Tem épocas que nós temos perdas, dificuldades, e entramos no fim de semana bem triste, bem chateado. Outras estamos bem. Independente do teu momento, uma palavra eu deixo para você: Jesus é o primeiro da nossa vida. Para onde você olhar, para tudo que nós vamos fazer, ele é o nosso Deus. A carta aos Hebreus é um chamado para que a gente entenda a figura, a pessoa de Jesus e o que ela representa, não na minha e na tua vida, não na minha e na tua igreja, mas no universo inteiro. Ele é o Criador de todas as coisas. Se você entrar lá no livro de João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: e no princípio era o Verbo estava com Deus, ele era Deus, e tudo foi feito por ele. O Verbo quer dizer a palavra, ele está falando de Jesus Cristo. Então a gente olhando primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no início, lá estava Jesus. Jesus era Deus, e através dele foram criadas todas as coisas. E ali ele começa a falar sobre o ministério então de Jesus, e ele chega lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, e diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus no seu nome. Então, bom dia, Daniela, bom dia a todos que se conectam. Hebreus, ele vai tratar muito de nos chamar a atenção da importância de Jesus, do único, do poderoso, do único que é digno de receber a nossa honra, glória, o único de nós dedicarmos a nossa vida. E a partir do versículo 5, ele fala que o Filho, Jesus Cristo, ele está exaltado sobre todo nome, sobre os anjos. Mas ele fala um pouquinho aqui, o escritor dos Hebreus, sobre a importância dos anjos, que são ministros ou ministradores enviados por Jesus para cuidar dos seus. Diz assim a palavra, versículo 5 do capítulo 1. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei teu pai e ele será meu filho?
E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele falando sobre Jesus Cristo aqui. Todos os anjos de Deus adoram a Jesus Cristo. Ora, quanto os anjos dizem: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, é cetro da equidade e cetro do reino. E um pouquinho mais adiante, versículo 13: mas qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ele te ponha os teus inimigos por escapelo aos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação? E até para que a gente possa completar, a gente vai entrar no primeiro versículo do capítulo 2, porque ele tem um contexto interessante do que está sendo escrito aqui. Por isso convém atentar-nos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviamos delas. Pois se é dada a palavra falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. E aqui fala de como os anjos são liberados ao nosso respeito, mas o comando é Jesus. Há que ter um cuidado muito grande, e nesse tempo, o escritor, ele escreve para o povo hebreu que aceitou Jesus Cristo, da importância dele, acima de toda a lei, de todas as coisas e de todos os anjos. Então, na verdade, eu e você buscamos, oramos, adoramos unicamente a Deus e a Jesus Cristo. Então, os anjos ministradores, que nós entendemos que o Senhor libera a nosso respeito, e alguns segmentos religiosos entendem como entidades, e aí colocam vários nomes. E muitas vezes nós chamamos, nós entendemos que são espíritos malignos, muitas vezes. Mas ainda que vamos por um momento imaginar que fossem espíritos bons. Mas a palavra nos diz que nós adoramos somente a Deus e a Jesus Cristo. E nada mais ninguém. Então a Bíblia ela é bem clara nesse ponto. Não é a questão de acreditar ou desacreditar em tal coisa ou outra coisa. A Bíblia nos fala que Jesus está acima de todo nome, que Ele está acima de todos os anjos e de todas as potestades. E Ele é o único digno de ser adorado e buscado. A palavra que eu quero deixar para você nesse sábado, e eu não quero me alongar mais, é que Jesus, Ele é o principal na nossa vida. Se tem alguma coisa que de alguma maneira sufoca Jesus Cristo na tua vida, e pode ser qualquer coisa, você deve tirá-la de lado e colocar Jesus Cristo. Se a tua vida religiosa sufoca Jesus na tua vida, ela tá sendo perniciosa para ti. Ela está sufocando a tua vida espiritual. Se as coisas que você busca, elas têm deixado Jesus, tirado Jesus do centro, faz o seguinte: conserta a tua vida espiritual e coloca Jesus no centro de novo. Se o teu pastor, se a pessoa que te lidera espiritualmente, de alguma maneira tem tirado Jesus do centro da tua vida, sabe o que você faz na manhã, quando você ora e busca Deus, e vai tomar suas decisões, e vai viver a tua vida? E todos nós temos desafios diários de decisão, com família, com trabalho, com a nossa vida pessoal. O que a gente tem que fazer? É olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está acima de todo nome. Ele venceu todas as potestades. Ele é o que pode e concretiza todas as coisas na nossa vida. Então, que nesse final de semana, ao começar o estudo, eu gostaria que você lesse. Hoje a leitura é Hebreus capítulo 1. De todos os seus versículos você lê, que ela vai falar de como Jesus Cristo, Deus revelou-se através de Jesus Cristo, e fala de como o Filho, de como Jesus foi exaltado acima de todo nome nos céus e por toda a eternidade. Na minha vida, na tua vida não é diferente. O único a ser exaltado é o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. E Ele dará ordem ao nosso respeito, mas Ele dará ordem. Sabe, nós não podemos buscar a presença de anjos na nossa vida, porque eles não estão sob o meu comando e o teu comando. Quem libera todos os exércitos celestiais é Jesus Cristo. Eu vou explicar assim rapidamente para nós encerrarmos e orarmos. Se você vai num exército de um país, e você vai e precisa de uma ajuda, de um livramento, você vai recorrer às forças armadas, lá o exército. Você vai passando um soldado desse, que o pessoal anda com
com os carros na rua, com o caminhão, muitas vezes nas ruas, você vai interpelar um soldado e vai dizer para ele: olha, soldado, eu preciso que tu me ajude, eu preciso que tu atenda o meu pedido. Ele vai dizer: olha, tem que falar com o comandante, eu só me movimento sobre as ordens do comandante ou do meu comando. Os anjos do céu, eles só respondem um comando, o comando do seu comandante, que é Jesus Cristo. Então eu busco somente a Jesus. Eu não busco anjos, porque eles não estão sob minhas ordens. Eles não ouvem a minha súplica. Eles não atendem, por mais que eu chore, por mais que seja justo o meu pedido. Eles não vão me atender. Quem me atende é o Senhor Jesus. Quando eu vou a Ele, Ele libera anjos a meu respeito, mas eu tenho que ir na pessoa de Jesus. E aí nós vamos entender então que o nosso contato, quando a palavra nos fala que Ele é o nosso advogado, que Ele intercede por nós, e que Ele é o contato que nós temos, é o nosso cabeça, mas também é o comandante das hostes celestiais. Ele dá a ordem a teu respeito, a meu respeito. Então, dentro desse pensamento de abrir o coração para Jesus e que Ele possa ouvir a nossa oração nessa manhã, oramos a Ele e colocamos os nossos pedidos na sua mão. Senhor, eu te agradeço por estar na tua presença, pela tua palavra, pelo teu doce Espírito Santo. Tu venha ministrar em cada coração a palavra que nós ouvimos nessa manhã, ao ler o capítulo 1 de Hebreus. Fala que tu és superior a todas as coisas, estás no comando de todas as coisas, tu és o supremo comandante, e nós somos teus filhos, te servimos, Senhor. E nós viemos pedir o teu socorro nesse tempo de luta, de batalha, de conflito, de violência, de perturbação espiritual, aonde sozinhos, Pai querido, nós estamos desamparados. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na nossa vida através do Espírito Santo e através das ordens que tu dará a nosso respeito. Eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai, que tu venha com teu poder e tua graça atender cada coração nessa manhã, cada família, aquele que está fraco, aquele que está triste, aquele que precisa de uma cura, de um livramento, que precisa de uma provisão financeira neste tempo. Que seja abençoado a vida de cada um nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, vamos viver o nosso sábado abençoado. Amanhã pela manhã nós temos ceia do Senhor Jesus Cristo, 9 horas da manhã na igreja aqui da Santos Dumont, e às 7 da noite na Vila da Quinta. Nós temos com a equipe de intercessão há uma semana e estamos nos preparando para este grande domingo. Amanhã é Dia dos Pais também, comemoração. Eu quero dar um grande abraço a todos aqueles que são pais. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e fortalecer, e abençoando a tua vida, certamente abençoar a tua casa, os teus filhos, que seja um fim de semana, um domingo cheio da presença do Senhor Jesus. Segunda-feira, 11h30 da manhã, nós teremos uma ministração um pouco mais extensa sobre o capítulo 2 de Hebreus. E estaremos aprendendo a cada dia a colocar Jesus no lugar dele na nossa vida. Jesus tem um lugar na minha e na tua vida. E este lugar não é segundo, não é terceiro, não é quinto, não é sexto, é o primeiro. Que ele seja o primeiro, o único, digno de